Capítulo 2. Em primeiro lugar, descarte. Comece descartando e faça tudo de uma só vez. Com o passar do tempo, acumulamos muitas coisas e, por mais que tenhamos arrumado tudo direitinho, a casa, ou o cômodo, o escritório, o quarto, acaba voltando a ficar como antes. Como já mencionei, esse efeito rebote é causado pela utilização de métodos errados de organização. E a única forma de escapar dessa situação é organizar tudo com eficiência, de uma vez só. Quando se organiza o ambiente por completo, todo o cenário ao redor se transforma. A mudança é tão profunda que a pessoa sente como se estivesse vivendo em outro mundo. Isso afeta a mente e gera uma verdadeira aversão à ideia do retorno ao estado anterior. O segredo é fazer uma mudança drástica e repentina a ponto de levar a uma mudança interna igualmente drástica. Não se consegue o mesmo impacto se o processo for gradual. Quanto mais tempo levar, mais cansado você se sentirá e maior a probabilidade de desistir no meio do caminho. E se as coisas começarem a se amontoar de novo, a situação só vai piorar. Mas se você for até o fim e descobrir o que é uma organização perfeita, se libertará da ideia de que não consegue manter as coisas no lugar. Para obter melhores resultados, adote a seguinte regra: organize na sequência certa. O processo consiste em apenas duas tarefas: descartar e guardar. O descarte sempre deve vir primeiro. Certifique-se de concluir inteiramente a primeira etapa antes de partir para a segunda. Nem pense em guardar as coisas antes de jogar fora tudo o que é desnecessário. Desobedecer a esta regra é uma das razões pelas quais muitas pessoas não conseguem progredir com o plano. Em meio ao processo de descarte, começam a imaginar onde irão guardar isso ou aquilo. No momento em que começam a pensar: será que essas coisas vão caber na gaveta? O trabalho é interrompido. Deixe para pensar nisso depois que terminar. Antes de começar, visualize o objetivo. Você já entendeu que é fundamental se desfazer de todas as coisas antes de definir onde guardá-las, mas agora precisa saber que, por outro lado, iniciar o descarte sem pensar no que virá depois seria um passo para o fracasso. Portanto, primeiro você deve definir sua meta. Qual foi sua motivação para decidir organizar as coisas? Que objetivo você pretende atingir? Antes de começar, dedique um tempo para pensar no assunto. Visualize o estilo de vida que você deseja adotar e faça anotações. Se pular este passo, não só irá atrasar o processo, como correrá um risco maior de sofrer o efeito rebote. Objetivos como quero viver sem bagunça ou quero ser capaz de colocar as coisas no lugar são muito vagos. É preciso ir mais fundo. Pense em termos concretos para conseguir visualizar de forma nítida como seria viver num ambiente organizado. Uma cliente de 20 e poucos anos definiu seu sonho como um estilo de vida mais feminino. Ela morava numa espécie de kitnet, que tinha um armário embutido e 3 grupos de prateleiras de tamanhos variados. Deveria ser espaço suficiente para guardar as coisas dela, mas a bagunça estava por todos os lados. Os armários estavam tão abarrotados que as portas não fechavam, e as roupas pulavam para fora das gavetas como o recheio de um hambúrguer. O chão e a cama estavam cobertos de cestos e bolsas com revistas e outros papéis. Quando minha cliente ia dormir, tirava as coisas de cima da cama e as colocava no chão, e ao acordar as colocava de volta na cama, para abrir um espaço por onde pudesse andar. Nem com muita boa vontade alguém diria que havia algo de feminino ali. Então perguntei: o que você quer dizer com estilo de vida feminino? Ela pensou bastante antes de finalmente responder. Bem, eu penso em algo assim. Quando eu voltasse para casa, depois do trabalho, o chão estaria livre de bagunça e o ambiente estaria arrumado como um quarto de hotel, sem nada obstruindo o campo de visão. Eu cobriria a cama com uma colcha rosa e teria uma luminária branca em estilo retrô. Antes de me deitar, tomaria um banho relaxante, acenderia lamparinas com óleos aromáticos e ouviria composições de piano ou violino, praticaria yoga e tomaria chá de ervas. Adormeceria despreocupada, com uma agradável sensação de amplidão. A descrição foi bem clara, como se ela de fato vivesse daquela maneira.
É importante alcançar esse nível de detalhes ao imaginar seu estilo de vida ideal e fazer anotações. Se tiver dificuldade para visualizar o que deseja, dê uma olhada em revistas de decoração e veja que imagens lhe chamam a atenção. Visitar ambientes decorados também pode ser útil. Observar uma variedade de casas diferentes vai ajudar você a descobrir do que gosta. A propósito, depois de se libertar das profundezas da desorganização, minha cliente pôde, enfim, aproveitar a aromaterapia, a música clássica e a yoga no ambiente tranquilo e feminino que tanto desejava. Se você já conseguiu definir o estilo de vida dos seus sonhos, está na hora de descobrir por que deseja viver assim. Releia suas anotações e reflita mais uma vez. Por que você quer fazer aromaterapia antes de se deitar? Por que quer ouvir música clássica enquanto faz yoga? Se as respostas forem porque quero relaxar antes de dormir e quero praticar yoga para emagrecer, pergunte-se por que quer relaxar e por que deseja perder peso. Talvez as respostas sejam: não quero estar cansado quando sair para trabalhar amanhã e quero emagrecer para ficar com o corpo mais bonito. Para cada resposta, pergunte novamente por quê. Repita o processo de 3 a 5 vezes para cada item. Ao prosseguir examinando seus motivos para a mudança de estilo de vida, você chegará a uma conclusão simples. O objetivo tanto de se desfazer de coisas quanto de ficar com elas é basicamente ser feliz. Pode parecer óbvio, mas é importante ter essa consciência. Antes de começar a organização, pense na vida que deseja ter e reflita: por que quero organizar minha casa? Quando encontrar a resposta, você estará pronto para dar o próximo passo: analisar o que possui. Como escolher deixa você feliz? Que critério você costuma usar para decidir o que vai jogar fora? Existem diversos padrões de descarte. Um deles é se desfazer de coisas que deixaram de ser úteis, como algo que quebra e não tem mais conserto, ou um aparelho com uma peça importante faltando. Outro é descartar coisas desatualizadas, como roupas fora de moda e itens relacionados a épocas passadas. É fácil jogar objetos fora quando há um motivo óbvio para fazê-lo, mas admito que é complicado abrir mão de coisas sem uma razão concreta. Especialistas também criaram critérios como jogue fora tudo que não usa há um ano e, se não consegue se decidir, guarde os objetos em uma caixa e torne a analisá-los 6 meses depois. No entanto, quando você se preocupa em como escolher o que vai jogar fora, acaba perdendo o foco e se arriscando a colocar tudo a perder. A certa altura da vida, passei a me desfazer de coisas descontroladamente. Meu objetivo era me livrar do maior número possível de itens. Doava roupas que não usava mais, jogava fora um item cada vez que comprava algo novo, descartava tudo aquilo sobre o qual tinha dúvida. No entanto, não conseguia manter nada arrumado. Isso estava me deixando cada vez mais estressada. Um dia me peguei indo fazer compras para relaxar, ou seja, daquela forma não conseguiria diminuir a quantidade de coisas que possuía. Não conseguia ficar tranquila, passava o tempo todo à caça de coisas supérfluas. Certa vez, ao voltar da escola, abri a porta do meu quarto e senti um enorme desespero ao ver o ambiente todo bagunçado, apesar do meu esforço diário. Não quero mais passar por isso. Gritei. Sentei-me no chão, olhei em volta e comecei a pensar. Havia passado 3 anos organizando e descartando coisas, mas parecia não ter adiantado nada. Alguém pode me dizer por que meu quarto não está arrumado se trabalho duro todo dia para organizá-lo? Não falei em voz alta, mas estava gritando por dentro. Naquele instante ouvi uma voz interior: olhe com mais atenção. Como assim? Todos os dias olho tão atentamente que poderia achar as coisas de olhos fechados. Com esse pensamento ainda na mente, adormeci deitada no chão. Se tivesse sido um pouco mais perspicaz na época, antes de me tornar tão neurótica, teria percebido o erro de colocar o foco apenas no descarte. Isso só traz infelicidade. Por quê? Porque devemos escolher as coisas que queremos guardar e não aquelas de que queremos nos livrar. Quando acordei, soube imediatamente o que a voz em minha cabeça queria dizer. Olhe com mais atenção.
Tinha me concentrado tanto no que não queria que me esqueci de apreciar as coisas de que gostava. Por meio dessa experiência, concluí que a melhor maneira de fazer a triagem do que fica e do que sai é segurar cada item e indagar: isso me traz alegria? Se a resposta for afirmativa, guarde-o. Caso contrário, jogue fora. Este não só é o critério mais simples, como também o mais preciso. Você pode questionar a eficácia de um critério tão vago, porém o truque é avaliar os itens um a um. Não basta abrir o guarda-roupa, dar uma olhada e decidir que tudo ali faz você se sentir bem. É preciso segurar cada peça de roupa nas mãos. Quando tocamos uma roupa, o corpo reage de forma diferente de acordo com a peça. Pode acreditar, experimente. Há um motivo para eu ter escolhido este critério. Afinal, qual é a razão de se fazer a organização? Se não for para que o ambiente e as coisas dentro dele nos tragam felicidade, não vejo sentido em organizar. Assim, a melhor forma de escolher o que guardar e o que descartar é pensar se aquilo nos faz felizes. Você fica feliz usando roupas que não lhe trazem nenhuma sensação boa? Você fica alegre rodeado de livros que nunca leu e que sabe que não irão tocar seu coração? Acredita que ter acessórios que nunca vai usar lhe deixará contente? A resposta a essas perguntas deve ser não. Então mantenha apenas as coisas que lhe falam ao coração e tome coragem para jogar fora todo o restante. Agora, imagine viver num ambiente que só contenha coisas que lhe dão alegria. Não é esse o estilo de vida dos seus sonhos? Uma categoria por vez. O passo mais importante na organização é decidir o que manter, com base no critério do que lhe traz ou não alegria. Mas que atitudes concretas são necessárias para eliminar o excesso com eficiência? Vou começar dizendo o que não deve ser feito. Não comece a selecionar os itens de acordo com a localização. Não pense: vou arrumar o quarto primeiro e depois passarei para a sala de estar, ou vou arrumar as gavetas uma a uma, começando de cima para baixo. Essa estratégia é um erro fatal. Por quê? Porque, conforme vimos antes, geralmente as pessoas não têm o cuidado de guardar coisas semelhantes em um só local. Na maioria dos casos, itens da mesma categoria são armazenados em 2 ou mais locais pela casa. Se, por exemplo, você começar a arrumação pelo armário do quarto, quando acabar de separar o que fica e o que sai, é provável que encontre peças de roupa que tinha guardado em outro lugar. Um casaco que estava apoiado na cadeira da sala, algumas camisas no cesto de passar, roupas de inverno dentro de uma mala num canto qualquer. Então, terá de repetir todo o processo de escolher e guardar essas roupas, desperdiçando tempo e esforço, e isso pode acabar com a sua motivação. Portanto, deve ser evitado. É por esse motivo que você deve sempre pensar em termos de categoria e não de localização. Antes de escolher o que manter, reúna tudo o que se enquadra no mesmo grupo. Tire do armário todos os respectivos itens e coloque-os num mesmo lugar. Para ilustrar, vamos continuar com o exemplo das roupas. Depois que decidir começar pelas roupas, vasculhe todos os cômodos da casa e leve todas as peças que encontrar para o mesmo local, espalhando-as no chão. A seguir, segure cada peça e avalie se ela faz com que você se sinta bem. Você deve ficar somente com essas e nenhuma a mais. Siga esse procedimento em relação a todas as categorias. Se tiver roupas demais, por exemplo, pode classificá-las em subcategorias, como blusas e casacos, calças e bermudas, meias, etc., e avaliar uma subcategoria de cada vez. Reunir todos os itens num só lugar é essencial para o processo, pois lhe dará uma visão precisa da quantidade de coisas que possui. As pessoas normalmente se espantam com o volume, que costuma ser o dobro do que haviam imaginado. Ao colocar tudo junto, você poderá comparar os itens semelhantes, facilitando a decisão de quais manter. Outra boa razão para retirar todos os itens da mesma categoria dos armários, gavetas e cômodas e espalhá-los no chão é que coisas que ficam fora da vista entram em estado de hibernação, o que torna mais difícil saber se aquilo lhe dá alegria ou não. Expondo-as à luz do dia para ganhar vida novamente, será mais simples julgar o que toca seu coração. Não se esqueça:
Junte absolutamente tudo que for da mesma categoria. Não deixe nada passar despercebido. Comece direito. Você começa o dia no maior pique para iniciar a arrumação, mas antes que se dê conta o sol está se pondo e você só mexeu em uma pequena parte das coisas. E o que tem nas mãos nesse momento? Provavelmente uma velha revista em quadrinhos que você adorava, um álbum de fotografias ou alguma outra coisa que desperte boas recordações. Quando digo que você deve começar a organizar por categorias, não quero dizer que possa começar pela categoria que quiser. O grau de dificuldade envolvido na seleção varia muito dependendo do tipo de coisas que você está avaliando. Quando as pessoas param no meio do caminho normalmente é porque iniciam o processo por coisas às quais são apegadas. Itens que trazem recordações, como fotografias, não são indicados como ponto de partida. Não só porque a quantidade costuma ser grande, mas também porque é bem difícil escolher o que guardar ou não. Além do valor material, existem 3 outros fatores que agregam valor aos seus pertences: funcionalidade, informações e apego emocional. Quando se acrescenta o elemento da raridade, a dificuldade de desapegar se multiplica. As pessoas têm dificuldade de se desfazer de coisas que ainda poderiam usar, valor funcional, que contém informações úteis, valor informativo, e com as quais têm laços afetivos, valor sentimental. Quando tais coisas são difíceis de encontrar ou de substituir, valor de raridade, torna-se ainda mais difícil abrir mão delas. O processo de decisão sobre o que guardar fluirá com mais suavidade se você começar por itens de menor importância. À medida que avançar para as categorias mais difíceis, irá aperfeiçoar sua habilidade de decidir. As roupas são mais fáceis de descartar porque seu valor de raridade é extremamente baixo. Fotografias e cartas, por sua vez, não só têm alto valor sentimental como também são únicas, portanto devem ficar por último. Isto se aplica sobretudo às fotos, porque é comum depararmos com elas nos lugares mais improváveis, como no meio de livros e outros papéis quando remexemos itens de outras categorias. Portanto, a melhor sequência é roupas, livros, papelada, itens variados e, por fim, itens de apego emocional, incluindo presentes e lembranças. Esta ordem se mostrou a mais eficaz de acordo com o grau de dificuldade para a tarefa seguinte, que é arrumar cada coisa em seu lugar. E, além disso, seguir essa ordem aprimora nossa intuição sobre o que nos traz alegria. Se podemos acelerar significativamente o processo de decisão apenas mudando a ordem do que jogamos fora, não vale a pena tentar. Não deixe sua família ver. Encarar a maratona de organização gera uma pilha de lixo. Neste momento, a coisa mais desastrosa que pode acontecer é a entrada daquela especialista em reciclagem conhecida como mãe. Uma cliente, que chamarei de M, morava na mesma casa havia 15 anos, com os pais e o irmão. M não apenas adorava roupas, como guardava as que possuíam algum valor sentimental, como antigos uniformes de escola e camisetas confeccionadas para diversos eventos. Guardava-as em caixas no chão do quarto, e tinha tantas caixas que não dava para ver o piso. Foram necessárias 5 horas para organizar tudo. No final, ela havia enchido 15 sacos de itens descartados, sendo 8 sacos só de roupas e o restante com 200 livros, vários bichos de pelúcia e peças de artesanato que tinha confeccionado na escola. Colocamos os sacos no chão, perto da porta, e o piso finalmente ficou visível. Eu estava prestes a lhe ensinar uma importante lição. Há um segredo que você precisa saber a respeito de se livrar de todo esse lixo. Comecei, então. A porta se abriu e sua mãe entrou carregando copos com chá gelado numa bandeja. Essa não. Pensei. A mãe apoiou a bandeja numa mesa. Obrigada por ajudar tanto a minha filha, disse ela, e virou-se para sair. Nesse exato momento, ela viu os sacos junto à porta. Você vai jogar isso fora? Perguntou, apontando para um tapete de yoga rosa no topo da pilha. Faz 2 anos que não uso, mãe. Sério? Bem, talvez eu use, afirmou, e começou a remexer os sacos. Talvez isso possa ser útil também.
Quando saiu, carregou consigo não só o tapete de yoga, mas também 3 saias, 2 camisas, 2 jaquetas e vários materiais de escritório. Tomei um gole de chá e perguntei a Amy com que frequência a mãe dela praticava yoga. Nunca vi minha mãe fazer yoga. Era exatamente sobre isso que eu ia falar com Amy antes de a mãe dela entrar no quarto. Agora eu tinha um motivo a mais para enfatizar essa questão. Não deixe sua família ver o que está sendo descartado, não há necessidade disso. Se possível, leve você mesma os sacos para fora. Recomendo aos meus clientes que evitem mostrar itens descartados principalmente aos pais. Não que haja motivos para se envergonhar da arrumação, mas em geral os pais não reagem bem ao ver seus filhos jogando muitos objetos fora. Eles ficam preocupados com a possibilidade de que alguma coisa possa fazer falta. Além disso, pode ser doloroso ver roupas, brinquedos e presentes dados por eles na pilha de descarte. É também uma questão de consideração evitar que vejam o que está sendo descartado. Isso também evita que pessoas da família reaproveitem itens de que não precisam. A reciclagem de objetos apenas aumenta a quantidade de coisas desnecessárias dentro de casa. Na maioria esmagadora dos casos, é a mãe que recupera itens da filha, apesar de raramente usar essas coisas. Muitas vezes, as mulheres na faixa de 50, 60 anos jogam fora roupas que pegaram das filhas sem jamais as vestirem. É lógico que não há nada de errado em outros membros da família aproveitarem coisas de que você não precisa mais. Se você mora com parentes, antes de iniciar a arrumação pode perguntar a eles se estão planejando comprar algo. Se, ao organizar suas coisas, você deparar exatamente com esse item, dê de presente à pessoa. Olhe para o próprio espaço antes de criticar o dos outros. Mesmo que eu organize, minha família desarruma tudo de novo. Meu marido é acumulador. Como faço para convencê-lo a se desfazer das coisas? É irritante quando a família não colabora com suas tentativas de ter a casa ideal. Vivi isso na pele. Certa vez, estava tão envolvida com a ideia da organização que sentia que arrumar meu quarto não era suficiente. Então parti para os quartos dos meus irmãos e os outros cômodos. Acontece que, na maior parte do tempo, eu ficava frustrada com a desorganização da minha família. Um dos principais motivos de desentendimento era um armário que ficava no meio da casa. No meu ponto de vista, metade dele era ocupado por tralhas inúteis, roupas que nunca vi minha mãe usar e ternos completamente ultrapassados do meu pai. A parte de baixo era coberta de caixas de revistas em quadrinhos do meu irmão. Eu esperava o momento certo e confrontava o dono com a seguinte pergunta: você não usa mais isso, certo? A resposta era sempre uso, sim, ou eu mesmo vou jogar fora, o que nunca acontecia. Toda vez que olhava para aquele armário, eu suspirava e reclamava. Por que as pessoas teimam em acumular coisas? Será que não veem o esforço que estou fazendo para manter a casa arrumada? Perfeitamente ciente de que eu era diferente quando se tratava de organização, estava decidida a não deixar que eles me derrotassem. Quando minha frustração chegou ao limite, resolvi adotar a tática de agir em segredo. Identifiquei peças que não eram usadas de havia anos, analisando seu design, a quantidade de poeira acumulada e o cheiro. Eu passava essas peças para a parte de trás do armário e observava o que acontecia. Se ninguém percebesse o sumiço, eu as jogava fora, uma de cada vez, como se estivesse podando plantas. Após 3 meses adotando essa estratégia, tinha conseguido descartar 10 sacos de lixo. Em geral, ninguém notava nada, e a vida seguia seu curso. Contudo, no momento em que o volume de coisas em casa diminuiu significativamente, as pessoas começaram a dar falta de um ou outro item. Quando desconfiavam de mim, eu me fazia de sonsa. Fingia que não sabia de nada. Você sabe onde foi parar minha jaqueta? Não. Se eles me pressionassem, eu apenas negava. Mari, tem certeza de que não jogou fora? Tenho certeza, sim. Puxa, não sei onde foi parar. Se desistissem do assunto, eu concluía que realmente não teria valido a pena continuar guardando aquela peça.
Mas mesmo quando não conseguia mais enganá-los, não me abalava. Eu sei que estava aqui, Mari. Vi com meus próprios olhos 2 meses atrás. Em vez de pedir desculpas por jogar fora as coisas dos outros sem permissão, eu retrucava. Joguei fora no seu lugar, já que você não consegue. Olhando para trás, admito que fui muito arrogante. Depois de ser desmascarada, recebi uma enxurrada de sermões e reclamações, e fui proibida de arrumar qualquer coisa que não fosse o meu quarto. Se eu pudesse voltar no tempo, nem pensaria em começar essa empreitada ridícula. Jogar fora coisas que pertencem a outras pessoas demonstra uma enorme falta de bom senso. Embora a tática de agir escondido geralmente funcione e as pessoas nunca deem falta dos itens descartados, o risco de perder a confiança da sua família é muito alto. Além disso, não é correto. Se você quer o apoio dos seus parentes na campanha de desapego, existe uma forma bem mais fácil de conseguir isso. Depois que me proibiram de arrumar os espaços dos outros e só me restou meu próprio quarto, dei uma boa olhada ao redor e tive uma surpresa. Havia muito mais itens a serem descartados do que eu havia me dado conta antes: uma blusa que eu nunca tinha usado, uma saia totalmente fora de moda, livros que eu sabia que jamais iria ler. Fiquei em choque ao constatar que eu cometia exatamente o mesmo erro que meus pais e meus irmãos. Sem moral para criticar ninguém, peguei um monte de sacos de lixo e me concentrei na organização do meu quarto. Após umas 2 semanas, comecei a perceber uma mudança na família. Meu irmão, que antes se recusava terminantemente a jogar qualquer coisa fora, começou a fazer uma seleção cuidadosa de seus pertences. Em seguida, meus pais e minha irmã também começaram a selecionar e descartar roupas e acessórios. Depois de um tempo, a casa inteira estava bem mais arrumada. A melhor maneira de lidar com uma família bagunceira é desfazer-se de tudo que você tem em excesso sem fazer muito alarde. Atraídos pela sua atitude, os outros se inspiram a eliminar seus pertences desnecessários e a arrumá-los sem que você precise fazer uma única reclamação. Não acredita? Experimente. A organização provoca uma reação em cadeia. Arrumar discretamente o que é seu gera outra mudança interessante: a capacidade de tolerar certo nível de desorganização por parte dos outros. No momento em que fiquei satisfeita com a arrumação do meu quarto, parei de sentir a necessidade de descartar as coisas dos meus pais e dos meus irmãos. Quando verificava que os espaços de uso comum, como a sala e o banheiro, estavam bagunçados, eu me punha a arrumá-los e não dizia uma palavra a respeito. Se você fica irritado com a bagunça da sua família, dê uma boa olhada no seu próprio espaço, sobretudo nos lugares onde costuma armazenar as coisas. Com certeza você vai encontrar itens que devem ser descartados. A mania de apontar falhas na organização dos outros normalmente é um sinal de que seu próprio sistema precisa de ajustes. Por isso, você deve começar descartando somente as suas coisas. Deixe as áreas de uso comum para o final. O primeiro passo é arrumar o que é seu. Se você não precisa de algo, sua família também não precisa. Minha irmã é 3 anos mais nova que eu. Tranquila e um tanto tímida, prefere ficar em casa lendo e desenhando em vez de sair e ter uma vida social. Sem dúvida, ela foi o maior alvo das minhas experiências de organização, sendo minha cobaia sem desconfiar de nada. Quando eu estava na faculdade, meu foco era o descarte, mas eu tinha muita dificuldade em me desapegar de algumas coisas, como uma camiseta que adorava, mas que não cabia em mim. Eu me sentia incapaz de me desfazer dessas peças, então as experimentava inúmeras vezes diante do espelho e, no final, acabava sendo forçada a admitir que simplesmente não serviam para mim. Se fosse uma roupa nova ou um presente dos meus pais, eu me sentia culpada só de pensar na ideia de jogar fora. Nessas ocasiões, minha irmã era muito útil. O método de presentear minha irmã parecia a maneira perfeita de me livrar daquelas peças sem ser tomada pelo remorso. Quando digo presentear, não estou dizendo que embrulhava com um belo papel e entregava num momento solene. Era bem diferente disso.
Com a respectiva peça nas mãos, eu invadi o quarto dela, arrancava o livro de suas mãos e perguntava: quer esta camiseta? Se quiser dou para você. Vendo seu olhar confuso, aplicava o golpe final: é nova e bem bonita. Mas se você não quiser eu jogo fora. Tudo bem por você. A coitada, muito boazinha, não tinha escolha a não ser concordar em ficar com a peça. Isso acontecia com tanta frequência que o guarda-roupa da minha irmã, que quase nunca comprava nada, transbordava de roupas. Embora ela usasse uma coisa ou outra de vez em quando, a maioria das peças que eu lhe dava ficava esquecida no armário. Eu não me dava conta disso e continuava a presenteá-la, achando que ela deveria estar feliz por ganhar um monte de roupas legais. Só percebi meu equívoco quando comecei a dar consultoria e conheci uma certa cliente, que vou chamar de Cacá. Tinha 20 e poucos anos, trabalhava numa empresa de cosméticos e morava com os pais. Quando estávamos separando suas roupas, notei um fato estranho em suas escolhas. Apesar de ter roupas suficientes para encher um armário de tamanho padrão, a quantidade de peças que ela separava para manter era surpreendentemente pequena. Quando eu perguntava se as peças lhe davam alegria, a resposta era quase sempre não. Dava para ver a expressão de alívio no rosto dela ao se livrar daquelas roupas. Analisando o conjunto das peças que ficaram, percebi que a maioria era de um estilo casual, como camisetas e calças jeans. As que seriam descartadas eram completamente diferentes, em geral saias curtas e blusas decotadas. Quando a questionei a respeito, ela respondeu: essas roupas eram da minha irmã mais velha. Depois que terminamos de separar tudo, Ká comentou: que horror! Eu estava rodeada por esse monte de coisas de que não gostava e que não tinham nada a ver comigo. As peças que a irmã lhe repassara ocupavam mais de um terço do guarda-roupa, e praticamente nenhuma delas lhe dava algum prazer. Esse não é um caso isolado. Ao longo dos meus anos de trabalho, constatei que o volume de roupas descartadas por irmãs mais novas é sempre maior que o das irmãs mais velhas. Existem dois motivos para as caçulas guardarem roupas que herdaram de que não gostam muito. A primeira é que é difícil jogar fora o que se ganha de um parente. A segunda é que muitas vezes elas não sabem do que gostam, portanto não sabem bem o que descartar. Como herdam muitas roupas, quase não precisam comprar coisas novas, de modo que têm menos oportunidades de desenvolver a noção daquilo que lhes dá alegria. Não me entenda mal. Não estou dizendo que você deve jogar todas as suas roupas usadas no lixo. Quando você quer se desfazer de algo, o melhor que pode fazer é doar. Existem muitas pessoas que necessitam desse gesto de solidariedade. O que estou afirmando aqui é bem diferente. Você deve eliminar o hábito de empurrar coisas para os seus parentes só porque não consegue se livrar delas. Minha irmã nunca reclamou, porém tenho certeza de que ela não ficava muito feliz quando recebia minhas roupas usadas. Eu simplesmente transferia minha culpa para ela, que se sentia obrigada a aceitá-la. Era uma atitude nada nobre da minha parte. Se você deseja se desfazer de alguma coisa, não empurre para os outros sem lhes dar a chance de decidir se querem ou não. Procure estar atento ao que gostam e só mostre o que se encaixar no estilo de cada um. Devemos ter consideração pelas pessoas, para que elas não se tornem acumuladoras, algo que você está tentando deixar de ser. Organizar é uma forma de autodiálogo. Mari, gostaria de vir comigo até a cachoeira? Recebi esse convite inusitado de uma cliente idosa. Aos 74 anos, ela administrava um negócio, era esquiadora, montanhista e praticava meditação sob água corrente havia mais de uma década. Aceitei o convite e fiquei surpresa. O lugar para onde ela me levou não era para iniciantes. Saímos às 6 da manhã, subimos uma montanha por uma trilha, escalamos muros, transpusemos um rio com água na altura dos joelhos, até que finalmente chegamos à cachoeira isolada. Não estou contando isso apenas para falar da peculiar forma de recreação da minha cliente. É que percebi que existe uma semelhança significativa entre a meditação sob a cachoeira e a prática da organização. Quando nos sentamos debaixo de uma cachoeira, o único som audível é o do estrondo da água.
À medida que a água bate no corpo, qualquer dor logo desaparece e uma dormência se espalha. Em seguida, um calor nos aquece de dentro para fora e entramos numa espécie de transe. Embora eu nunca tivesse experimentado esse tipo de meditação antes, a sensação foi extremamente familiar, pois era bem parecida com a que tenho quando faço arrumações. Claro que não se trata de um transe, mas às vezes, quando estou organizando minhas coisas, entro numa comunhão silenciosa comigo mesma. O trabalho de avaliar com cuidado cada objeto que possuo para ver se me traz alegria é como ter um autodiálogo por intermédio dos meus pertences. Por isso, é essencial estar num ambiente silencioso quando for avaliar suas coisas. Muitas revistas sugerem que você ouça música animada enquanto arruma a casa, mas não recomendo. A meu ver, o barulho dificulta o diálogo entre você e seus pertences. Deixar a televisão ligada obviamente está fora de questão. Se você precisa de algum som para relaxar, escolha músicas instrumentais. A melhor hora para começar é de manhã. O ar fresco matinal aguça sua capacidade de discernimento e provoca maior clareza mental. A sensação de clareza e frescor que se obtém após ficar embaixo de uma cachoeira pode ser viciante. De modo semelhante, quando terminamos de colocar nosso espaço em ordem, ficamos com vontade de repetir. E, ao contrário da meditação na cachoeira, você não precisa escalar montanhas para praticar. É possível conseguir o mesmo efeito na sua própria casa. Isso não é incrível? O que fazer quando não se consegue jogar algo fora? Como já disse, meu critério para decidir o que manter é verificar se o objeto provoca alegria quando tocamos. É da natureza humana resistir a jogar as coisas fora, mesmo aquelas de que não gostamos tanto. Mas a dificuldade de desapegar dos nossos pertences é um grande problema. O discernimento humano pode ser classificado em dois tipos: intuitivo e racional. No que se refere à escolha do que descartar, é o lado racional que atrapalha. Intuitivamente sabemos que o objeto não nos interessa, mas a razão cria todo tipo de argumentos para mantê-lo, como posso precisar dele algum dia, ou é um desperdício jogar isso fora. Esses pensamentos são recorrentes e tornam o descarte quase impossível. Não estou dizendo que seja errado hesitar. A incapacidade de decidir demonstra certo grau de apego a um objeto em particular, o que é absolutamente compreensível. Também não estou dizendo que todas as decisões devem ser tomadas com base apenas na intuição. Mas é por isso que devemos avaliar cada objeto com bastante atenção, sem distrações. Se surgir alguma coisa que seja difícil descartar, em primeiro lugar procure entender o motivo pelo qual você tem esse objeto. Quando o adquiriu e o que significou para você na época. Pense no papel que esse item desempenha em sua vida. Se você tem roupas que comprou e nunca usou, analise-as separadamente. Onde adquiriu cada uma e por quê? Se comprou porque parecia legal na loja, então ela já cumpriu a função de lhe proporcionar uma sensação boa ao adquiri-la. E por que você nunca usou? Por ter se dado conta de que não lhe caiu bem ao experimentá-la em casa. Se foi por isso, e se você deixou de comprar outras peças parecidas porque descobriu que aquele modelo ou aquela cor não lhe favorecia, então ela já cumpriu sua missão: mostrar o que não fica bom em você. Todo objeto tem um papel a desempenhar. Nem todas as roupas precisam ser usadas até se desgastarem por completo. O mesmo acontece com as pessoas. Nem todas que você conhece se tornam suas amigas. Você vai se dar bem com algumas e achar impossível se relacionar com outras. No entanto, todas elas trazem uma valiosa lição, que é ajudá-lo a identificar aqueles de quem realmente gosta. Quando você deparar com algo de que não consegue se desapegar, pense bem no real propósito desse objeto em sua vida. Você vai se surpreender ao constatar quantos de seus pertences já cumpriram sua função. Ao reconhecer sua contribuição e ao abrir mão deles com um sentimento de gratidão, você conseguirá colocar sua casa e sua vida em ordem. No final do processo, restarão apenas as coisas que são valiosas para você.
Para aproveitar ao máximo as coisas que lhe são importantes, primeiro você precisa se desfazer daquelas que já não têm mais função. Jogar fora objetos sem utilidade não é desperdício. Você tem coragem de dizer que precisa de algo que está enterrado no fundo do armário há tanto tempo que nem se lembra de sua existência? Se as coisas tivessem sentimentos, elas certamente não estariam felizes nessa situação. Então liberte-as da prisão a qual você as relegou e deixe-as partir com gratidão.